Bem-vindos ao Divergente Cast, o podcast onde discordar faz parte. Hoje a gente vai tratar de um tema que é polêmico nas redes sociais, gera dúvida, gera divergência, que é remédios versus dietas. E para isso eu convidei a doutora Andressa Baldissera, que vai aqui falar pra gente o que é mito e o que é ciência. Ela vai desmistificar esse assunto pra gente. Boa noite, Andressa, seja muito bem-vinda. Boa noite, Alan, muito obrigada pelo convite. Eu sou formada há 18 anos, sou especialista em nutrição esportiva e atualmente eu trabalho com mulheres, principalmente mulheres na fase do climatério e da menopausa. A gente sabe que as mulheres têm muitas questões fisiológicas nessa fase, então ajustar um pouquinho mais dentro das dores que eu tenho de público mais 80% feminino, então eu me especializei mais nessa área da saúde da mulher. Beleza. Eu vou fazer uma contextualização do problema aqui para vocês entenderem, e eu trouxe alguns dados aqui de algumas pesquisas e tal, e eu vou dar uma lida porque eu não decorei tudo, tá, gente? Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50% dos brasileiros estão com excesso de peso. Eu sou um deles. A obesidade está associada a diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. A Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade como doença crônica multifatorial. Olha lá. Multifatorial. Às vezes eu dou uma enroscada, hein, gente? Doutora, se é doença, por que ainda tratamos como falta de força de vontade? É muito injusto falar de obesidade como falta de força de vontade. Por quê? Porque, como você falou, é uma doença multifatorial, então envolve muitos fatores. Envolve o ambiente que a pessoa vive, o estresse crônico, o sono com privação, né? Privação de sono, a questão da genética. Então, tem muitas coisas que envolvem a pessoa que tem obesidade. Então, não dá pra gente generalizar falando que é somente força de vontade. Você acha que o local de trabalho, o ambiente que ela está situada, as pessoas ao seu redor, influenciam? Influencia sim, porque a pessoa não é, né, como volta aqui, não é a questão da falta de força de vontade. Então, quando a pessoa tem a obesidade, a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e a gente precisa tratar ela como uma forma mais analítica e não simplesmente falta de força de vontade. Então, as pessoas no ambiente de trabalho vão lá com bolo, com um monte de coisa, e a pessoa já tem essas questões da genética, de tudo. Então, tudo fica mais difícil. Então, a gente precisa entender que muitas vezes mudar o ambiente, tratar com novos hábitos, um outro estilo de vida é muito mais eficaz do que simplesmente falta de força de vontade. Entendi. Nos últimos anos houve uma explosão na procura por medicamentos como a tirzepatida e a semaglutida. São as famosas canetinhas emagrecedoras. Tá? A dieta, ela é base ou é ilusão? A dieta, ela é eficaz porque, fisiologicamente, a gente sabe que o déficit calórico faz o processo de emagrecimento acontecer. Então, não é uma ilusão. Ilusão é acreditar que a dieta tem começo, meio e fim. Ilusão é a gente pensar que tem que fazer restrição severa para emagrecer. E isso não funciona a longo prazo. Então, a dieta ela não funciona quando a pessoa entende que é um período X, e acabou, não vai continuar depois. Se não tiver mudança de estilo de vida, não tem dieta que perdure. Então, a dieta tem que ser estilo de vida. Então, vamos supor assim, eu passo com você, nutricionista, você vai me avaliar, tal, vai me propor uma dieta. Essa dieta, ela não tem um tempo para começar e terminar. Essa dieta eu tenho que seguir ela à risca por bastante tempo, fazer uma educação alimentar para me poder manter o meu peso e emagrecer e continuar magro. Basicamente é isso. Eu não diria para você que tem que seguir à risca. Se você tem um problema de emagrecimento e de obesidade e quer ter essa questão do emagrecimento, a gente faz ajustes alimentares de acordo com a sua rotina para que fique funcional. Eu sempre falo, a dieta não é para mim, é para você. Então, ela tem que estar funcional para o seu estilo de vida. Então, por isso que ela precisa caber na sua rotina para que ela seja funcional e que você consiga seguir ela a longo prazo. Então, não adianta a gente fazer uma dieta restrita para você seguir rigorosamente ela à risca, porque você não vai estar tratando o teu comportamento em relação ao que você está se alimentando. Você vai fazer uma coisa matemática. Então, a dieta não é só contar calorias. Então, também envolve outros fatores, além dessa questão que as pessoas só se preocupam com valores calóricos.
Então a dieta ela tem que ser legal para mim também. Tem que funcionar para você, senão Eu não tenho faz que fazer sentido. dieta, mas eu também tenho que continuar com a minha vida, com a minha rotina, com os meus horários. Se ficar muito restritiva, contadinha, eu tenho que comer isso agora, tenho que comer aquilo depois, é só um pouquinho, tal, acaba sendo uma coisa chata e ninguém gosta de fazer coisa chata. Não, tem que ser gostoso. Eu sempre falo no consultório, a tua alimentação tem que ser prazerosa, senão você não vai dar sequência nisso. Você vai ter começo, meio e fim. Entendi. E não é essa a função do nutricionista. A função do nutricionista é ensinar você a se alimentar. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Junto com a dieta, você recomenda também atividade física? É fundamental. Alimentação, dieta, exercício físico e sono são 3 pilares fundamentais para um processo de emagrecimento acontecer de forma constante. A sociedade não está querendo resultado rápido, porque assim, dieta com exercício, sono, vai demorar mais tempo para me ver algum resultado. E hoje a nossa sociedade não está imediatista. Um exemplo que eu te falo. Antigamente assistia um filme, tinha um comercial. A gente assistiu o comercial. Hoje não. Hoje só vai passando o dedinho, arrasta para cima, arrasta para o lado, é 30 segundos, é 1 minuto. Ninguém tem mais a paciência de esperar. Será que não é por causa disso que as canetinhas milagrosas estão ganhando a maioria da população aí? Então, veja bem, sim, as pessoas buscam muito atalhos, é mais fácil tratar ali, né, vamos emagrecer logo, do que entender a causa raiz dessa obesidade, por exemplo. Então, ali as pessoas realmente buscam essa praticidade. Mas é sustentável? Se não é sustentável, qual é o sentido de fazer algo radical, de fazer algo sem um acompanhamento ajustado, alinhado, que você não vai conseguir dar sequência nisso depois? Porque aqui, ó, tem uns estudos que esses medicamentos, pelo meu ver, foram feitos para quem estavam estudando para pessoas com diabetes, certo? Pegaram o gancho que realmente funciona, as pessoas estavam em emagrecimento, porque a diabetes é ligada diretamente com a obesidade, certo? Então aqui, no caso da semaglutida, eles pegaram 2.000 pessoas, durante 68 semanas, tiveram uma perda média de peso de 14,9% do peso corporal, tá? Aí pegaram um placebo, deram também para as pessoas, porque para ver se era realmente funcionava ou se era psicológico. Dessas que tomaram placebo, só 2,4% perderam peso, tá? Então assim, 86% dessas pessoas perderam em média 5% e 50% perderam em média 15%. Então a gente está falando de quase 15% de perda média do peso, que isso é revolucionário, tá? Se o remédio entrega isso, por que eu vou seguir insistindo apenas na dieta? Porque o remédio, ele não vai fazer com que você mantenha o processo de emagrecimento ajustado. Ele é uma ferramenta. Ele não vai sustentar o teu emagrecimento para o resto da sua vida se você não mudar hábitos. Se você não conseguir conciliar alimentação, atividade física, sono regulado, água ajustada, é um fator. São vários fatores que vão fazer com que você consiga manter esse peso que você emagreceu com o uso das canetinhas. Porque as canetinhas, né, elas vão agir no teu sistema gástrico. Então, elas vão fazer com que todo o sistema digestivo seu fique mais lento. Por isso que você tem a inibição da fome. Então, elas são uma ótima ferramenta, mas você não vai aprender a se exercitar, a dormir bem, a trabalhar com higiene do sono, funcionamento intestinal. Então, tem muita coisa que envolve algo para você manter. Então, a longo prazo, você precisa ter um acompanhamento específico para que você consiga se manter. Elas vão te ajudar naquele momento X. E depois? Então, a caneta ela vai funcionar enquanto eu estiver tomando. Parei de tomar. Aí depende também. Porque se você está fazendo por conta, sem uma indicação, sem um acompanhamento devido com o médico, com o nutricionista para ajustar a alimentação, você não vai aprender a se alimentar. É isso que a caneta não faz. Ela não te ensina a comer certo. Ela vai ajudar a tirar os ruídos de fome da tua cabeça. Então, eu ouço muito no consultório os meus pacientes que estão em acompanhamento com o médico e comigo falarem que a canetinha tira os ruídos de fome, faz com que a pessoa consiga realmente se manter estável, até em relação ao controle da ansiedade por comer. A compulsão alimentar também está envolvida nesse assunto, né? Então, a gente tem que trabalhar com a constância.
Eu sempre falo que não é porque está usando a canetinha que também precisa ter resultados rápidos no processo de emagrecimento. Ela é uma ferramenta. É dessa forma que a gente precisa olhar para elas. Entendi. Ó, tem a outra também, né, que é a tirzepatida. Também tem um estudo, né? E os dados foram entre 2.600 pessoas por 72 semanas. Aí tem as dosagens, né? Algumas pessoas usaram 5 miligramas e tiveram 15% da redução corporal. Outras 10 miligramas e tiveram 19,5%. E as que usaram 15 miligramas tiveram 20,9%. Já com o placebo, né, que é o remédio fictício, 3% de perda. Até 57% dessas pessoas perderam 20% do peso, tá? É um resultado próximo a quem faz redução bariátrica, tá? Sem cirurgia. Isso é uma revolução médica ou uma medicalização da alimentação? Falar que né, a questão da medicalização também eu acho muito relativo, né? Por quê? Existem as doses iniciais, ninguém vai começar já com 10 miligramas, com 15 miligramas, porque tem muitos efeitos colaterais. Então, a gente utiliza as canetas como uma ferramenta. E nos casos que a gente tem que entender que, na questão do sobrepeso, muitas vezes a gente consegue sim resolver somente com uma dieta bem ajustada. Na questão da obesidade 2 e 3, que são obesidades mais graves, que tem a relação de doenças metabólicas, né, da síndrome metabólica, que envolve várias doenças já associadas à obesidade, ela vai entrar sim como uma ferramenta. Então, eu não vejo mal em utilizar nos casos em que realmente a pessoa está com resistência insulínica, está com pressão alta, está com problema cardiovascular. Ela vai ser uma ótima ferramenta para dar esse início a um bom estilo de vida. Por isso que a gente precisa estar sempre ajustando as coisas. Cada caso é um caso. Porque assim, eu tenho amigos que já fizeram essa bariátrica, tá? E antes deles fazerem a cirurgia, eles fizeram acompanhamento psicológico. Por quê? Na cabeça do obeso, ele come, às vezes, sem estar com fome, tá? É doce, é leite condensado, tá no churrasco, não para. Então, o que eu vi? O pessoal fazia primeiro acompanhamento psicológico, porque quando ele faz a cirurgia, ele não vai meter fome, não vai comer pouco e já vai se sentir satisfeito. Só que assim, as pessoas às vezes comem por compulsão. Elas vão comendo, já encheu, mas não, eu gosto de comer. Sabe que é a história? Boca foi feita para mastigar, tá gostoso, eu vou comer. Então você acha que assim, a caneta tem o mesmo efeito de uma bariátrica? Porque assim, a pessoa não tá fazendo nenhum acompanhamento psicológico. Ah, meu vizinho perdeu 20 quilos, eu vou tomar. Aí o cara vai lá, compra, aplica. Não sabe se tá aplicando a dose certa. Não sabe por quanto tempo, porque o que eu vi é o seguinte, o pessoal começa com uma dosagem pequena, que é onde você está fazendo adaptação. Essa dosagem aumenta depois, que é a hora que realmente vai começar a ter os efeitos. Depois você vai fazer a diminuição de novo dessa dosagem para o seu corpo, que eles chamam de desmame, que é para o seu corpo pegar e voltar ao normal até você parar. Então esse tempo que você está usando a caneta é o tempo de você fazer uma reeducação alimentar, ou seja, aprender a comer pouco. Tá, só que a maioria do pessoal não vê dessa forma, entendeu? Porque não faz o acompanhamento psicológico, vai tomar, não vai ter fome. Na hora que parar, a fome volta. Exatamente. Então a pessoa não fez uma reeducação alimentar. Ela pegou um atalho, perdeu uns quilinhos, parou de tomar e vai engordar de novo, que é o chamado efeito rebote. Exatamente. Eu já vi pessoas que fazem bariátrica e não fazem acompanhamento psicológico Também que voltam a engordar. O que você tem para me dizer disso aí? A questão da cirurgia bariátrica é diferente, sim. Não dá pra gente igualar as duas questões, né? O emagrecimento por tirzepatida ou semaglutida com a cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica envolve outras coisas, né? Vai trabalhar lá dentro do órgão, vai cortar, enfim. Já as canetinhas emagrecedoras, elas vão auxiliar nesse momento com a questão do retardamento do esvaziamento gástrico. E além também de tudo isso, elas vão auxiliar na resistência insulínica. E isso vai auxiliar com que as pessoas consigam também esse processo de emagrecimento mais eficaz. Mas a partir do momento que você não trabalha a mudança de comportamento, a mudança do estilo de vida, tem estudos que mostram que mais de 80% das pessoas têm esse reganho de peso. Por quê? Porque não conseguiram se ajustar com a alimentação, com o estilo de vida. Então, não adianta buscar atalhos sem ter ajustes, estratégias ajustadas para você conseguir se manter.
E isso é perigoso para nossa saúde, você ficar nesse efeito sanfona. É mais prejudicial ainda do que você se manter obeso. Se você tivesse que escolher um caminho para a maioria das pessoas, qual seria? Faz um acompanhamento ajustado e nos casos, sim, de obesidade, grau 2, grau 3, eu não vejo problema nenhum na pessoa utilizar isso como uma ferramenta. Agora, uma pessoa que quer perder 2, 3, 4, 5 quilos, não faz sentido ela querer utilizar algo que vai trazer um resultado momentâneo ali para ela. Vai dar um start ali para ela. Mas assim, a que preço? Mas então, para mim entender, então vamos supor, eu sou diabético tipo 2, certo? Eu tenho uma dificuldade em emagrecer. Então você receitaria para mim a caneta, mais uma dieta para mim perder peso, começar a fazer atividade física, para mim fazer toda essa remodelagem de estilo de vida. Eu não posso receitar canetas, tá? Quem receita sempre são os médicos, né? Os médicos especialistas, endócrino. E qual que seria o ideal, né? Qual seria o padrão ideal? Eu sempre sou a favor do tentar sozinho. Então, primeira coisa, começa a mudar o estilo de vida. O ambiente que você vive, muitas vezes. Entrar antes de qualquer coisa numa atividade física que você se encaixe, que você goste. Não necessariamente tem que ser, né, treinamento de força, mas é a principal. Por quê? Porque as canetinhas, elas também facilitam a tua perda de peso. Por quê? Porque você vai estar em uma restrição calórica muito maior. Você não tem fome para comer. Então, a gente precisa associar o consumo proteico, a gente precisa associar a quantidade de nutrientes que você precisa no seu dia, a quantidade calórica que você precisa, pelo menos dentro da tua taxa metabólica basal. Vitamina. Exatamente, os nutrientes, né, entram ali nas vitaminas, nos minerais. Então, não é simplesmente vou usar a caneta, eu vou emagrecer e pronto. Porque se eu não tô comendo também, eu não perco só gordura, eu perco também músculo. E aí a tua composição corporal vai ficar pior do que quando você começou, principalmente se depois você tem reganho de peso. Você concorda comigo se você começou, por exemplo, com 70 quilos, e aí você emagreceu 20 quilos, né? Uma mulher, tô dando um exemplo. A mulher estava com 70 quilos, ela queria pesar 50, ela emagreceu ali em 2 meses. E aí ela não conseguiu manter, ela teve reganho desses 20 quilos que ela eliminou. Só que ela perdeu muita massa magra nesse processo. Em 2 meses, 20 quilos é muita coisa. Então ela perdeu muita massa magra. Então, o peso que ela vai ganhar de volta dificilmente vai ser massa magra. Então, a composição corporal dela tá pior do que quando ela começou. Esse é o ponto que nós, nutricionistas, defendemos em relação a ter um acompanhamento. Para a gente reduzir ao máximo a perda de massa muscular. Que o músculo, gente, é vida. A gente precisa dos músculos para nossa velhice. Todo mundo me fala, Alan, você ganhou no músculo e vira uma esponja de puxar ali o açúcar que tá no seu sangue. O músculo precisa de muita energia no nosso corpo para ele se manter ali. Então, ele ativa o metabolismo. Não existe nada melhor do que ganhar massa magra para ter um metabolismo saudável e funcionando muito mais a seu favor. Já me falaram, você que é diabético, treina, faz academia, que você vai ganhar músculo aí, você vai diminuir bastante a diabetes. Reduz muito a resistência insulínica, sim, e o diabetes. Porque assim, eu descobri que eu tinha diabetes em 2017. Eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia, comia doce, chocolate. Eu ia tomar um leite com Todd, além do Todd eu colocava açúcar, tá? E quando eu fui fazer uns exames lá, a médica só faltou me bater, né? Me bateu hoje, doutora Brenda. Aí ela falou, cara, você quer viver ou você quer morrer? Você precisa perder peso, você precisa mudar a sua alimentação. E já vamos fazer aí praticamente 8 anos. Eu pesava, acho que eram 152 na época. Tô com 121, 122. E o que você falou para mim é engraçado, né? Porque é a mudança de ambiente. Eu trabalhava numa madeireira, era um ambiente estressante, tá? Eu não tinha tempo para treinar, não dormia direito. Eu ia dormir pensando no dia seguinte. E quando eu mudei meu ambiente de trabalho, comecei a conviver com pessoas que praticam atividade física, praticam esporte, cuida do corpo, da saúde, se alimenta bem, eu comecei a fazer academia também, que eu não fazia. Só tinha mudado a alimentação, fui perdendo peso bem a longo prazo, sem pressa de perder peso, só pensando na saúde. E agora eu estou complementando com a academia. Ainda estou um pouquinho inchado, mas assim, não é fácil. Falar que é gostoso, cara, quem gosta, eu tiro o chapéu, porque não é um negócio que você fala assim, nossa, eu vou pra academia. Tem gente que adora. Eu vou ainda, sabe? Eu acordo de manhã, fico brigando comigo mesmo. Vai, vamos, não vamos. Então, assim,
O endócrino já falou pra mim que eu tenho que treinar a média 5 dias por semana, pelo meu tamanho e tal, pra poder chegar no resultado que eu quero, que na verdade não é um corpo bonito, é um corpo saudável. Exatamente. Que a gente vai ficando velho, entendeu? Vai tudo piorando. Então, se a gente não cuidar da saúde, o corpo não aguenta, tá? Isso é fato. Então, o que eu consegui tirar de conclusão? Que o medicamento te ajuda a emagrecer, mas ele não te ensina a viver saudável. Exatamente. Tá? Então, a gente tem que mudar o mindset para poder... É isso. É sobre isso. Assim, o que eu sempre falo em resumo das canetas, elas são eficazes, elas realmente atuam, né? Nessa parte, nessa questão do esvaziamento gástrico, do retardo do esvaziamento gástrico, mas isso também pode gerar outras consequências intestinais, funcionamento intestinal principalmente, que é muito importante para um processo de emagrecimento saudável acontecer. E ela tem essa questão de que não ensina. Então, se a gente não mudar hábitos, não sustentar o que a gente vai começar a fazer com o uso, vai ter todo o processo do reganho. Então, além do investimento que você teve com no caso, você falou, é pior o reganho, né? Exatamente, porque você vai ter perdido massa, não fez as coisas certas. Então, não adianta chegar e, eu tô usando tirzepatida e tal, mas como que é teu estilo de vida? Então, você não vai conseguir sustentar esse processo de emagrecimento. Isso não é uma praga do nutricionista, tá? São estudos que comprovam que realmente isso acontece. Claro que cada caso é um caso. Como eu disse, eu não sou contra o uso. Eu sou contra o uso indiscriminado. E por que assim, são ramos diferentes de atuação? Endocrinologista, nutricionista. Eu fui passar com o endócrino esses dias atrás e ele falou que ele até vende as canetas e me ofereceu. Tá? Por que o médico que também estudou, que sabe tudo isso, quer oferecer a caneta? Em vez dele falar, cara, fala com o nutricionista, faz uma dieta, coloca exercício aí na sua rotina. Então, ali entra a parte médica, né? A parte ética da medicina. Então, não é uma área muito para mim, entendeu? Mas, assim, para eles vão querer ver resultado mais fácil. Tem muitos médicos que não estão na linha integrativa, vamos dizer assim, né? Porque quer resultado, quer te dar o atalho, sim. A satisfação de olhar no espelho e falar, cara, emagreci. E é a mesma coisa que eu vou procurar, às vezes, um psiquiatra que ele não vai nem me ouvir, ele só vai ver que eu tô estressada, que eu tô isso e aquilo e vai me passar a medicação. Manda uns tarja preta lá Diferente e tchau, obrigado. De um psiquiatra que vai ficar 1 hora conversando com você, vai entender as suas questões. No caso, é o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra vai receitar o remédio, o psicólogo vai te ouvir. Mas tem psiquiatra que vai te ouvir também. Depende muito da linha de cada profissional. Entendi. Então, é muito de acordo com o tipo de profissional. Mas hoje em dia, sim, né? A maioria dos médicos... Na verdade, em qualquer lugar você encontra hoje em dia, né? As canetinhas. Tá uma venda indiscriminada, qualquer pessoa tá vendendo, tá aplicando. Então, esse tô sabendo de gente tá indo pro Paraguai buscar, hein? Esse é o perigo. Se é o princípio ativo real, se é um placebo ali, vai saber, né? A gente tem que pensar que o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada. O que você está colocando dentro do seu corpo? Isso daí você vai ter lá na frente suas consequências. Isso tanto em relação ao alimento, que a diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose. Então, a gente precisa entender que tudo isso tem um preço lá na frente. Vou confessar aqui, eu tomei umas 4 doses da canetinha aí, mas não me senti bom, não. Você acredita que eu perdi até um pouco da vontade de ir pra academia e tal? Por não estar comendo, eu me senti um pouco mais fraco e realmente tira o apetite. Você não come. Você não comendo, você vai ter uma queda de energia mesmo. Aí eu tomei os 2,5 miligramas lá, tomei 4, né, que no mês. Cara, a única coisa que eu perdi de verdade ali foi dinheiro, porque eu não tinha disposição para ir pra academia, eu tô meio que focado em querer fazer academia e tal, por causa disso. Aí eu falei, vou pegar esse atalho. Já mudei bastante a alimentação, pra quem me conhece de um tempo atrás. Eu era fã de uma massa, de um churrasco. Hoje em dia eu prefiro uma salada, um vinagrete ali, uma carne e tal. E eu não achei legal. Eu, particularmente, tomei, não gostei dos efeitos, né, do que eu senti. Parei, cara, deu uns 3 dias que eu tinha parado, já meio que me animou de novo. Já voltei pra academia, sabe? Me alimentei, porque eu acho legal sentir fome. Você olhar pra comida e comer com vontade. Porque às vezes que eu colocava comida no prato, eu até falei no serviço, falei, gente, eu tô comendo, mas não tô com vontade nenhuma de comer. Eu tô olhando pra comida e, cara, o legal da vida de você comer
ainda mais uma comida gostosa, é se comer com vontade. Sentir o sabor, mesmo que seja em pouca quantidade, mas aproveitar aquela comida gostosa que tá na sua frente, entendeu? Agora, comer sem sentir gosto, sem sentir vontade, não é legal. Andressa, agora a gente vai aqui para sua área de especialidade, né? Que é o emagrecimento climatério e a menopausa. Mulherada nessa fase aí realmente tem mais dificuldade para emagrecer? Infelizmente, tem. Né? A gente tem as nossas questões hormonais e com o declínio principalmente do estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, a gente começa a ter outros sintomas. Então, é natural que a mulher, nessa fase do climatério e da menopausa, tenha um aumento da gordura visceral, tem a questão também da resistência à insulina. Então, a queda do estrogênio, ela traz vários sintomas também, né? A queda de cabelo. O nosso metabolismo também é um dado realmente bem interessante. Com a climatério e a menopausa, o nosso metabolismo ele reduz cerca de 100 a 300 calorias por dia. Então, a gente precisa realmente ter um gasto calórico mais eficaz. Mas não é só a dieta, porque o nosso metabolismo dos 30 anos é diferente dos 40 anos, justamente pelas questões hormonais. Então, a gente precisa realmente entender o funcionamento do corpo feminino, se conhecer e nos primeiros sintomas já começar a entender, porque daí altera sono, altera o ciclo menstrual, né? A gente fala que a mulher é literalmente mulher de fases, tanto durante o mês, né, das fases do ciclo feminino, quanto em questão da idade. Então, a partir dos 35 anos já começa a ter a queda de estrogênio. Com 45 anos é um declínio muito maior. Então, o nosso metabolismo, realmente, a resistência insulínica também afeta bastante, por conta desse aumento da gordura visceral. Então, sim, o metabolismo da mulher, ele altera, sim, mas isso não é uma sentença. Tudo tem ajustes para ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sou leigo. O que significa climatério? Climatério é a fase, a gente fala perimenopausa, climatério, é a fase de transição da mulher para a chegada da menopausa. A gente considera que uma mulher entrou na menopausa quando ela já está há 1 ano sem ter a menstruação. Então, o climatério ele pode durar em torno de 10 anos, depende muito de cada mulher. A mulher automaticamente fez 40 anos, ela está no climatério mesmo sem sintoma nenhum, mesmo que os exames hormonais dela estejam dentro do normal, mas ele está dentro do normal para aquela faixa. Se for comparar com a faixa dos 30 anos, está em declínio já. Então, a mulher já começa a sentir pequenos sintomas. O primeiro deles, normalmente, é a questão do sono. Sono mais leve, dorme picado, a questão da irritabilidade, do cansaço, dores articulares, afinamento do cabelo, libido, que muita mulher reclama, até por conta dessa questão do estresse, do muito trabalho. Então, tem muitos. A gente fala que tem mais de 60 sintomas do climatério, dessa fase aí. Não é fácil não, gente, ser mulher. Os homens têm que entender mais as mulheres. Então aquela frase lá, meu metabolismo travou depois dos 45, não é desculpa. Não, é fisiologia. É fisiológico. E nesse caso específico, o medicamento faz mais sentido? Se a mulher tem a questão da obesidade, da resistência insulínica e é uma indicação médica, faz total sentido. Desde que ela trabalhe nessa mudança do estilo de vida, para que ela consiga manter isso lá na frente. E tem casos também que as canetas são recomendadas para sempre. Isso depende muito de cada caso. Então, se a mulher tem um histórico de obesidade desde a infância, entrou no climatério, está na menopausa e tem mais dificuldade ainda e está com riscos, né, na saúde dela, é necessário, sim, que faça um acompanhamento e realmente, né, tem as doenças metabólicas ali associadas e tudo. Então, cada caso é um caso, o médico que vai direcionar, mas tem casos que o médico já fala que é para sempre. Lógico, ela não vai tomar toda semana, doses altas, ela vai manter uma dose de manutenção para que ela continue se mantendo magra. Então, a gente está tratando o hormônio com culpa ou consciência? Sempre consciência. A culpa não é interessante a gente carregar isso como uma culpa, porque a mudança hormonal realmente ela é fisiológica. Eu falo que as mulheres são movidas a hormônios e bactérias intestinais. As mulheres não, as pessoas em si, né? Mas as mulheres, porque as mulheres têm mais oscilação hormonal.
Então, não é tratar como culpa algo que funcionava com você nos 30 anos. Então, é tratar com estratégias. Então, a mulher dos 40 a mais, a mulher do climatério, precisa de estratégias diferentes e não de se sentir culpada. Partindo agora para o lado psicológico, para a gente poder arrematar aqui alguns fatores, tá? Alguns pontos. Compulsão alimentar é falta de disciplina? Não, a gente não pode tratar isso como uma falta de disciplina. Entra ali até como uma falta de força de vontade da obesidade. Porque a compulsão alimentar também envolve todas as questões da questão da obesidade, né? Então, envolve o estresse, envolve a questão do ambiente, envolve todo o processo do trabalho. A pessoa trabalha num ambiente estressor, onde ela entra como fonte de prazer a comida. Como que isso vai ser falta de disciplina? Então, a gente tem que tratar a questão da compulsão alimentar não só pensando que isso é algo fisiológico, que precisa de uma dieta. A gente tem que tratar a cabeça da pessoa, o comportamento da pessoa, a mente da pessoa que está precisando desse tratamento. Então, ali envolve uma equipe multidisciplinar. Não é a gente só pensar que ela come porque ela gosta e ela vai comer. Tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Então, assim, as canetinhas, a gente está tentando resolver esse problema, então, emocional com solução farmacológica. Então, as canetinhas estão para isso. E até a questão de resolver um problema emocional somente com dieta não vai funcionar. Então, as canetinhas também, só a canetinha numa pessoa que tem compulsão alimentar também não vai funcionar. A gente precisa também trabalhar a questão emocional, sim. E tem um cenário ideal onde a dieta e as canetas funcionam junto? Com acompanhamento médico, atividade física, ajustar a quantidade proteica da dieta, não deixar, né, de fazer o treinamento de força para ganhar massa muscular e sempre fazer com prescrição. Não vai por conta, né? Ah, eu quero emagrecer. Ah, o meu vizinho tá fazendo, onde que eu arrumo, vai lá e compra e Cada faz. caso é um caso, né? Não vai por conta, vai com indicação médica, cuida do seu tempo. Qual seria a sequência, então? Você passar com endócrino, nutricionista, com psicólogo, os três ao mesmo tempo? Primeira coisa que você acha? é a pessoa procurar já a mudança de estilo de vida. Primeira coisa, a pessoa já Entrar precisa entrar numa academia ou fazer um esporte, qualquer coisa que vá trabalhar um tirar pouco mais... lasanha e colocar uma salada. Que a dopamina dela seja modificada, vamos dizer assim, né? Que o prazer da pessoa no pós-atividade física seja algo que realmente traga esse incentivo para que ela continue. Então, começar com uma atividade física, já ajustar a alimentação, procurar um nutricionista, um profissional que auxilie, né? Se a pessoa tem dificuldade, não gosta de nenhum tipo de exercício. Então, procura um profissional para auxiliar, um personal ou essas academias que têm, né, os horários alinhados para fazer atividade. Então, procure algo que a pessoa consiga se manter ali. E depois, sim, ela pode ver a necessidade, procurar um endócrino, avaliar os exames bioquímicos, porque muita gente nem se preocupa com isso e é muito importante. Às vezes está faltando... É o famoso check-up. Exato. Às vezes está faltando nutrientes para ela se sentir melhor, para ela conseguir destravar o emagrecimento. Eu fiz exame esses dias aí e falaram pra mim que a minha testosterona tá baixa, hein? Tem que treinar, fazer musculação. O médico falou, emagrece mais um pouco, vamos fazer uma reposição de testosterona aí, porque Mas chorei vendo Barbie. a musculação ajuda muito, viu? Não, tô puxando ferro. Tem que puxar ferro. Gente, não tenha. Por mais que tenha gente que fala que odeia fazer musculação, é o melhor exercício para longevidade. Ainda tem umas professoras da academia lá, cara, que olha, quer passar uns exercícios lá, perna. Meu Deus do céu, treinar a perna pra homem. Mas pensa que treinar a perna vai fazer você se levantar e sentar do sofá, vai ainda fazer fala você assim, andar é o maior sozinho, músculo subir que uma você tem no escada. corpo. Tem que treinar, porque é o maior músculo, ele que vai puxar a maior parte de gordura que você tem no corpo. É o sustento do teu peso. É verdade. Como é que não tem que estar bem fortalecido? Considerações finais, doutora? Minhas considerações finais são que não adianta a gente querer solução a curto prazo. Se não tiver mudança do estilo de vida, você vai ter reganho de peso e você não vai conseguir se manter como você gostaria. Saúde em primeiro lugar. E para você que está nos assistindo aqui no Divergente Cast, a gente não defende extremos, tá? Remédio não é vilão, dieta não é punição, mas atalho sem transformação é ilusão. Muito obrigado, até o próximo. Obrigado, doutora Andressa. Muito obrigada. Tirou bastante dúvida, espero que tenha solucionado aí
as dúvidas, os mitos, né, do pessoal que está assistindo. Espero que esse vídeo vai ajudar você a pensar melhor antes de tomar certas atitudes. Obrigado, até mais.